Olá, meu querido, live de número 274, quando temos certeza, né? Nós vamos basear em Provérbios 4, verso 18, e essa mensagem de 7 minutos está no nosso canal do YouTube, MPP Cássio Panucci. Olha lá o que diz Provérbios 4, verso 18: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Meus queridos, veja como as pessoas hoje têm dificuldade para crer nas coisas, né? O grande trabalhar do inimigo na vida das pessoas como um todo tem sido implantar a incredulidade, né? A incredulidade não é não crer em Deus, é crer em Deus seletivamente. Crer em Deus, eu creio em Jesus, Ele é o Salvador, eu morro por Ele, mas dali um pouquinho está negando Jesus, né? Dali um pouquinho outras mesmas coisas que o Senhor falou. Ele falou sobre salvação, Ele falou sobre cura, Ele falou sobre prosperidade, Ele falou sobre um monte de assuntos importantes, sobre o Apocalipse, né? Uma pessoa só crê na salvação, isso chama-se incredulidade, e o inimigo implantou isso. E nessa hora, o que nós precisamos, né? Nessa hora em que existe aí as fake news, né? Em que existe até os falsos detectores de fake news, né? Tem gente agora que está avaliando as notícias, falando se é fake news ou não, mas eles mesmos são tendenciosos, né? São da Globo, são comunistas, né? Então eles estão eliminando as informações que eles não querem, né? Mas nesse tempo nós precisamos de certezas para que a nossa fé funcione. A fé é a certeza de coisas que se esperam, mas não se veem. É a substância de coisas que se esperam, mas não se veem. Então, a fé é uma coisa que ela é abstrata, mas ela é concreta dentro de nós. Mas ela não pode ser só uma presunção. Ela não pode ser só um conhecimento intelectual. Não é só porque eu li um livro, né, sobre um assunto e vi um negócio lá importante, bem sacado, nossa, um negócio cabeça, vou ficar falando para os outros que nem um papagaio aqui, então eu já sou mais esperto que os outros. Não, isso é coisa de alma. A revelação de Deus, ela vem no nosso espírito. E muitas vezes, por causa da incredulidade que nós vivemos, imersos nela e vivemos nela antes de aceitar Jesus totalmente, né, nós não conseguimos viver a verdade. Tem um monte de gente que sabe as verdades, mas não consegue viver. Sabe que o dízimo funciona, mas não vive. Sabe que está o Apocalipse chegando, mas vive como se não tivesse. Sabe um monte de coisas da Bíblia, mas não usa. Na hora H, né, xinga, esbraveza, grita, ofende, machuca, né, e faz as coisas tudo como sempre fez. Então, meus queridos, nós ficamos perguntando para o Senhor como é que a gente faz para ter certeza das coisas, né? Por exemplo, né, nisso que aconteceu aí no Brasil, muitos governadores, né, já queimaram o filme, né? Queimar o filme. Simplesmente, agora eu nem ouço mais o que certas pessoas estão falando, obedeço, sou submisso, mas sei que muito do que está saindo da boca daquelas pessoas é apenas política, é apenas tentativa de ganhar poder, é outra coisa. Queimou o filme comigo. Então, como é que a gente chega nisso, né? A um ponto de desprezar todas as outras coisas, né? E prestar atenção naquela verdade para que ela funcione, né? Como é que a gente chega a ter certeza que uma coisa é certa ou que uma coisa é errada, né? E o Senhor falou muito comigo nesse verso, Provérbios 4:18, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que as coisas, as verdades de Deus, como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses 3, elas precisam ser repetidas. Elas precisam ser repetidas. Então vamos dizer, alguém me fala uma coisa, alguém idôneo, né? Que a Bíblia fala em 2 Timóteo 2:2, para a gente transmitir as coisas para a gente idônea, fiéis e idôneos, né? Alguém fala uma coisa, né? Eu começo a focar naquilo, prestar atenção naquilo, levar aquilo como um parâmetro, continuar observando. Ainda não estou seguindo, mas eu acho que aquilo é verdade, aquilo bate dentro de mim como verdade.
Então, na medida em que eu medito naquilo, né, que eu olho para aquilo, que eu presto atenção, que eu ponho os meus olhos, que eu escuto sobre aquilo, aquilo vai crescendo, né, como a luz da aurora, vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. E um dia, quando eu dou por mim, aquilo é uma verdade absoluta para mim. Aquilo ali não tem mudança nem variação, é vida e morte, não tem como mudar. A pessoa está disposta a morrer por aquela verdade, né? Muitos de nós, acho que a maioria dos cristãos que nasceram de novo, são dispostos a morrer pelo Senhor, né? Ninguém vai negar sua salvação, negar que Jesus é o Senhor, prefere morrer, mas esse nível de crer tem que chegar nas outras coisas, para que a fé funcione. A fé para você ser curado é uma, a fé para você prosperar é outra, a fé para você receber certas coisas de Deus é outra. Então, nós precisamos entender esse procedimento. Depois você leia lá Lucas 24, em que você vai ver que os discípulos, dois discípulos, né, os discípulos de Emaús, né, eles encontram com Jesus depois que ele morreu. Mas a mente deles estava fechada, a alma deles estava fechada. É a alma que permite a gente crer ou não nas coisas. Ela permite, a coisa tem que chegar dentro, lá no seu espírito. Eles conversam com Jesus durante um tempo e Jesus chama eles de nécios, né? De tardios em entender as coisas, né? Aí o que faz? Passa 2 horas conversando com eles sobre o que dizia as Escrituras a respeito do próprio Jesus. O próprio Jesus ensinando os caras sobre ele, e ainda assim eles não entenderam. Mas quando Jesus vai lá e parte o pão com eles, está vendo aí o partir do pão, a Santa Ceia, né, o sentido que ela tem? Quando ele parte o pão com eles, aí eles, o entendimento lhes abre. Veja o verso 45, né? E eles agora creem no Senhor, agora só que o Senhor desaparece. Então, nós precisamos ter certeza, batalhar pela fé, como diz em Judas 3, né? Ser fiel e idôneo é um pré-requisito para a gente passar as coisas para os outros. Porque uma pessoa que destila ódio, vingança, que não respeita as autoridades, que não perdoa, essas pessoas estão fora do jogo. Porque elas estão ainda perdidas na alma delas, não resolveram esses problemas da alma dela. Mas pessoas fiéis, idôneas, vão se qualificando para batalhar pela fé e para fazer a fé funcionar para eles e para os outros, né? Então, meus queridos, é isso aí, né? Nós temos meditado esta semana mais Pedros e Joãos nós precisamos, e menos Judas e Tomés, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.